Olá, paz e bem, eu sou Pazezinho, assessor diocesano da Pastoral do Dízimo. Hoje eu venho com este livro, o Dízimo, a experiência que faltava em sua vida. Eu vou para o Jerônimo, que escreve esse livro, e eu quero pegar um capítulo desse livro, que é o 4º, Cuidando da Plantação. Ele diz assim: como sabemos por experiência, a planta necessita de cuidados especiais para que possa produzir suficiente, não é mesmo? Quando não se cuida bem da planta, ela morre ou cresce feia, raquítica e sem viço. Tudo é questão de cuidados especiais. Podemos afirmar que isso também ocorre com o dízimo. Em geral, vamos ao dízimo sem muitas informações. Às vezes ouvimos na igreja. Primeiro, ao sair da igreja, na porta de saída, há gente do dízimo que está fazendo a ficha do mesmo. Todos aqueles que se interessarem, procure o senhor fulano ou a senhorita cicrana. O pessoal sai da igreja apressado, porque parece fazer parte do fiel, sair às pressas de nossas celebrações e acabar não procurando o tal fulano ou a tal cicrana. Isso é verdade, né, pessoal? O pessoal fica desiludido, desestimulado e acaba perdendo a vontade de ser agente dizimal. Isso é da pastoral do dízimo. Dessa forma, acabam aparecendo umas pessoas que se interessam pelo tal dízimo. Aproximam-se e perguntam: quando devo pagar? Aparece outro e diz: qual a vantagem de ser dizimista? É para não pagar missa, batizado, casamento? E assim outras coisas. Com isso, todos ficam desanimados, não é mesmo? Você certamente já deve ter ouvido esta conversa. Aqui o pessoal não quer nada com nada. Veja o nosso dízimo, é uma miséria. Será que as coisas são bem assim ou está faltando um novo modo de apresentar o dízimo para as nossas comunidades? O dízimo, para o católico, é como uma plantinha que deve ser cuidada. Nós católicos não estamos acostumados com essa ideia de dízimo, de partilha, etc. Nossa tradição católica foi muito interesseira e quase nada se falou sobre partilha dos bens. Em geral, nos contamos com as pequenas esmolas, umas ofertas que o pessoal leva na igreja. Quero um exemplo. Observe a contribuição que os fiéis dão por ocasião de celebração das nossas missas, né? Observe mais ainda as nossas coletas da campanha da fraternidade, Natal e outros especiais que existe durante o ano. Isso não é um mal somente na sua comunidade, é geral. Nossas comunidades vivem dependuradas com campanhas do exterior, festas, bingos e outros eventos para poder arrecadar esse dinheiro, né? Por qual motivo a comunidade católica tem necessidade desse tipo de dependência? A comunidade não é autônoma na sua economia, no seu próprio viver. Parece que a nossa igreja vive engessada. Seria possível fazer uma profecia do dia em que seremos realmente livres e autônomos? Acredito que sim, diz o padre. No dia em que começarmos a cuidar da nossa plantinha, o dízimo, você irá ver que tudo vai mudar na vida da igreja, e especialmente na sua comunidade. O povo será mais feliz, haverá mais alegria, a felicidade estará estampada no rosto de cada fiel. Os irmãos da nossa igreja começarão a falar novas coisas, ou melhor, coisas novas. A comunidade será muito mais unida. Acabarão os donos da igreja, porque acabarão os dispensários de favores, muitas vezes escusos e interesseiros. A comunidade começará a chamar a sua comunidade de nossa comunidade. Olharão as funções feitas em mutirão e dirão com alegria: isso é fruto do nosso esforço, do nosso trabalho comunitário. Aí você começará a ver uma nova igreja, uma nova maneira de ser igreja. Com isso a catequese muda, a mentalidade tacanha se esvai e surgem resultados. Qual resultados? O trabalho de assistência social começa a aparecer com mais força, as celebrações começam a ser mais vitais, as crianças, os jovens, adultos se tornam diferentes porque foram transformados pela palavra de Deus. Só ela transforma, muda o coração, o pensar e o agir do cristão. Assim, o agente do dízimo não terá mais necessidade de ficar na porta da igreja aguardando as novas inscrições para os novos dizimistas. Quando as pessoas, verem o trabalho que se faz com o dízimo,
com emprego do dinheiro, etc., elas mesmas procurarão o agente ou a secretaria para se alistarem como dizimistas. Isso eu tenho constatado na minha comunidade, também diz o padre, e eu também digo isto, né? Uma comunidade feliz, alegre, contente, se encarrega de fazer a propaganda sobre o dízimo. O otimismo deve nascer do pastor, do padre da comunidade. Cá entre nós, os padres muitas vezes são meio desanimados com o dízimo, não? Nós, os padres, somos meio desanimados porque fizemos tantas experiências e poucas deram certo realmente. Não porque querem, não porque, enfim, porque de fato é difícil. Mas o dízimo certamente é uma experiência que deve dar certo. É uma experiência bíblica do povo de Deus, que não está somente no Antigo Testamento, mas inclusive no Novo Testamento. Aqui no Novo Testamento, a experiência da comunidade cristã foi muito mais forte e viva. Olha lá, os cristãos tinham tudo em comum, repartiam seus bens com alegria. Para que o dízimo possa dar certo na comunidade, haverá necessidade de muito estímulo por parte do padre e dos agentes da pastoral do dízimo, e das pastorais também. O povo não está acostumado com a reflexão sobre o dízimo. Aqui entra a técnica da comunicação, do incentivo e do convencimento dos participantes da comunidade. Tenho observado em muitos católicos a seguinte reflexão, diz o padre Jerônimo. Eu nunca havia ouvido o padre falar do dízimo e por isso eu não colaborava. Agora eu sou consciente desse dever e colaboro com alegria. Antes eu pensava que todo o dinheiro arrecadado ia para o padre. Hoje eu vejo que tudo é aplicado em função da comunidade e colaboro com alegria e espontaneidade. Vemos tantos outros exemplos semelhantes ao daquele senhor. Depois que eu comecei a colaborar com o dízimo, a minha vida ficou diferente. Hoje eu sou outro homem. A minha família é muito mais feliz. Hoje eu tenho Deus dentro de mim e em minha casa. Olha que beleza de testemunho, né? Assim poderíamos ir contando essas histórias maravilhosas de muitas vidas transformadas pela experiência do dízimo. Quando plantamos, colhemos. Dízimo não é uma questão de certa porcentagem, só 10%. Dízimo é um sinal de compromisso e fidelidade com Deus, com a igreja e com os pobres. Obrigado pela sua atenção. Espero você no nosso próximo encontro aqui no YouTube, no Facebook, onde falaremos mais um pouquinho desse trabalho da Pastoral do Dízimo e da conscientização do dízimo. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe e até breve. Paz e bem.